Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Denis Oliveira e hoje estarei com vocês aqui até às 4 horas da tarde no programa Papo de Cuidador. Hoje um programa especial feito com muito carinho para você, com minha amiga Grace Kelly, que está aqui para falar conosco hoje. Seja bem-vinda, Grace, tudo bem com você? Boa tarde, Denis, muito obrigada pelo convite, para passar esse tempo gostoso aqui com todos vocês, esclarecendo aí um pouquinho sobre meditação e o que mais o pessoal tiver de curiosidade em saber com relação ao trabalho que eu desenvolvo com as terapias integrativas. Eu estou nesse plano Grace Dorta, estou terapeuta integrativa, porque eu já fui publicitária, já fui empresária. Hoje, na realidade, eu continuo sendo empresária, empreendo a mim mesma. E, a partir desse momento, também, a minha empresa está ganhando novas proporções, a partir do núcleo de especialistas em felicidade corporativa que a gente está desenvolvendo. Hoje, eu trabalho com mais de 20 técnicas sutis de equilíbrio energético. Sou uma ativista incorrigível do amor. Então, eu lido diretamente com a superação de dores existenciais através do amor. As técnicas, as práticas integrativas que eu utilizo são meros pretextos para poder viver do meu propósito de vida, que é Perfeito. Cuidar das pessoas de uma forma mais humanizada, equilibrando suas energias dos campos físico, mental, espiritual, que hoje em dia, inclusive, até a gente vê as pessoas com as suas fés totalmente abaladas durante esse momento mundial que a gente está vivendo tão delicado. E acho que é isso, cara, porque é bom demais estar vivo, né? Com certeza, das né? contas, a gente poder facilitar as pessoas se reconectarem com elas mesmas e viverem essas superações através do amor é uma coisa assim muito gostosa de poder vivenciar na prática diariamente. Bacana, bacana. Muitas pessoas já aqui conosco, Grace. Tem a Gleifa aqui, tem o José Pereira, José Ailton também está conosco. Boa tarde, Grande pessoal. Silva, Ivone, Rosalina, a Júlia, grande Célio, boa tarde para todos vocês. Dircedes, Oralda, está aqui, ó, eu tenho sempre a minha fã de carteirinha, né? A gente tem que ter, né? Agora, você imagina, minha irmã sempre me manda um beijo. Sandra, um beijo grande no seu coração. Te amo, minha irmã, porque você sabe que eu sou o seu irmão preferido, né? Porque só tem eu, Boa sabe, tarde, né? Sandra. Ainda bem, não é verdade? Aí ela me prefere, lógico. Grande Emília, um beijo grande para você no seu coração. Fabiana, doutora Fabiana, nossa presidente do BNI Aliança, está nos acompanhando. Um beijo grande para você também. Muitas pessoas aqui. Agora, uma curiosidade que eu sempre tenho. Me conta. Sabe aquele momento lá atrás, na infância da Grace, né? Ela tinha aquele sonho lindo e maravilhoso, ela projetava a vida dela, ou projetavam algo na mente dela para que ela tivesse um sonho daquele. E aí ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Me conta duas coisas. Qual era seu sonho de criança e por que você se tornou terapeuta? Caraca, olha que coisa incrível, né? Meu sonho de criança era de ser atriz. E aí, a minha família, com 3 anos de idade, me deu de presente um estetoscópio. Eles queriam que eu fosse médica. Olha só. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu percebi que não era nem uma coisa nem outra. Eu tinha a intenção de me aposentar, se é que pode dizer assim, porque eu nunca me vi parada, né? Eu sempre me vi ativa o máximo de tempo possível que eu pudesse ser lúcida, saudável, de estar contribuindo com as pessoas. Então, eu nunca me vi parada fazendo crochê, assistindo Sessão da Tarde, essas coisas assim, né? Que a gente via muito vó, bisavó, essas coisas antigamente fazendo. Então, à medida que eu fui crescendo, que eu fui estudando e fui começando a me perceber dentro do mundo, eu tinha uma intenção de me aposentar dando aula e cuidando das pessoas. E aí, no meio do caminho, eu percebi
que aquele estetoscópio lá atrás, ele ainda está muito presente dentro de mim. Aham. A diferença é que hoje o tipo de medicina que eu exerço não é uma medicina de corpo físico, ela é uma medicina da alma. Eu só não posso, na realidade, utilizar esse tipo de outorga, né, por enquanto, porque aqui no Brasil ainda todos esses cursos são considerados cursos livres, os cursos de práticas integrativas, mas, ludicamente falando, eu sou uma médica de almas, porque a gente sabe que realmente tudo aquilo que está no nosso campo, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, até chegar no campo de ação, é o caminho que a gente tem para a saúde ou para a doença. Então, Perfeito. a gente trabalha muito de braços dados com a medicina tradicional no caminho da prevenção. E até mesmo, de alguns casos, também da correção, para que a pessoa tenha um caminho mais leve, mais acolhedor, para poder passar por qualquer tipo de situação com mais alegria, vamos dizer assim. Mais leve é uma palavra tão gostosa até de ouvir, né? Porque é leve, né? Porque existem algumas palavras, até como pelo conceito que a gente tem do mundo aí, que na hora que é falada, você também sente aquele peso no seu corpo, na sua mente, né? Tem essas questões? Tem, né? Você falar leve, você já sente praticamente como se tivesse uma pluma passando pela sua frente, a sabor dos ventos, uma nuvem, né? Você fala pesado. Você já sente, inclusive, a própria energia da palavra pesada já te dá uma ancoradinha, né? Falar assim. Então, poder perceber, inclusive, através da lapidação das palavras, a gente poder escolher as palavras que a gente vai usar, a gente também começa a se treinar para as escolhas que a gente vai fazer das nossas ações. Perfeito. Então, toda essa percepção energética que devagarinho a gente vai trabalhando, tanto em sessões, quanto em meditações, quanto nos cursos e de todas as outras coisas que eu desenvolva para cima e para baixo. Perfeito. Então, é um dos princípios, inclusive, que eu falo bastante, que é o princípio de integridade. A gente precisa ser coerente. Né? Então, como é no pequeno, é no grande, né? Exato. assim muito importante. É assim que tem que ser, é assim que tem que fazer mesmo. E aconteceu algo com você especificamente para dizer assim, hoje eu vou me tornar terapeuta? Porque geralmente as pessoas, que nem eu, no meu caso, né? Eu tenho... Você está empenhado em me fazer chorar hoje aqui, né? Você acha? Não foi nada combinado. Existe sempre uma pauta que eu escrevo, né? Tal, eu faço uma pesquisa dos nossos entrevistados, tudo tal, e eu coloco algumas coisas. E aí, por acaso, eu deixei essa pauta aqui, saí ali e só vi a Grace assim, ó, olhando e tal. E aí eu falei assim, não, isso aqui é uma coisa que a gente vai escrevendo. Ele está contando, inclusive, história de bastidor, gente. Olha isso. Pois é. O making off é o melhor que existe. E aí, sabe o que é mais interessante? Que eu coloco várias perguntas aqui e não pergunto nada do que eu escrevi. Sabe escola? Eu vou contar alguma... Eu estava tentando pegar cola, gente. Isso. É verdade, né? eu confesso. Não, mas escola era assim, eu vou ter que confessar, pai e mãe, eu sei que vocês me amam e me amam até hoje e agradeço até hoje por isso. Mas na escola, quando a gente fazia cola, que a gente colocava assim na mão ou num papel, a gente não percebia, mas a gente estava estudando. Porque na hora da prova, eu nem olhava mais no papel, porque sempre de tanto que eu tinha... Eu sempre né? falei isso para minha mãe e para os professores. Porque era o melhor sistema de estudo da que face da existe. Terra, era preparar cola. Chegava no dia, muitas vezes eu passava, mas não usava. Pois é exatamente isso que acontece. Então, as perguntas que eu estou fazendo aqui, não é para você chorar, mas você pode chorar. Né? Fique tranquila. Eu sei. Mas vamos lá na essência. Eu falei brincando, inclusive, já para ir quebrando gelo, porque a gente sabe que todo mundo, de repente, tem uma história de despertar. Sim. Eu também tive. Eu tive uma história de despertar há 10 anos atrás, numa noite de lua cheia, numa virada, num equinócio de primavera. Super simbólico em termos de transformação, de prosperidade, uma série de outros
arquétipos que a gente poderia, de repente, utilizar. Hoje eu tô com o vocábulo todo polidinho. Caramba, hein? Viu? Quem conhece a Grace, tá lindo o seu vocabulário. Calma que eu tô pegando intimidade, viu, gente? Intimidade, inclusive, é um caminho sem volta. Na hora que eu começar a soltar meus impropérios aqui, vocês se preparem que vocês vão morrer de rir do outro lado. Porque eu só falo meus palavrões que é para superlativar algumas emoções. Tá certo, é isso aí. Como boa ascendente de italiano, né, a gente é exagerado. Mas, então, eu tive um processo de despertar há 10 anos atrás em profunda dor. E aí, óbvio, tem vários recortes que, se de repente eu for falar tudo aqui agora, gente, 1 hora não dá. Não dá. Né? Já vou dizendo, inclusive, porque sou prolixa, você sabe, a gente gosta de agarrar num papo, então tem alguns recortes que pega a faixa dos meus 30, dos meus 20 e da minha primeira infância. Então, eu sempre tive uma sensibilidade mais aguçada, desde pequena. E aí, isso foi tratado como terror noturno, tomei calmante infantil. Tratado como? Terror noturno. Terror noturno. Eu acordava à noite e eu via toda a floresta, assim, no meu quarto. Formiguinha passeando pela cama, essas coisas. E aí eu achava que, de repente, eles iam me morder. Eu acordava gritando. E muitas vezes eu estava apertado fazer xixi. Não ia no banheiro. Fazia xixi na cama. Meus pais acordavam preocupados. Me levavam na pediatra. E aí, o que aconteceu? Depois disso, tomei um tempinho de calmante infantil. Tudo, meus donzinhos na época lá, desligou. Eu conseguia fazer leitura de aura, era super interessante, assim, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu acho um barato, porque, cara, era muito bonitinho. Só que para uma criança de 5, 6 anos, era assustador. Você vê a carreirinha de formiga andando em cima do cobertor, aranha descendo, cobra rastejando pelo quarto. E era um negócio, assim, que não era uma percepção da realidade, mas era muito nítido para mim naquela época, e eu não sabia como lidar com isso. Sim. E eu cresci numa casa em que meu pai era muito cético, a minha mãe ela era bem religiosa católica naquela época, e eles não tinham aquele entendimento, de repente, de uma possibilidade mediúnica, assim, tal, né? O meu padrinho, que é irmão do meu pai, ele tinha já um lado mais esotérico. Só que ele achava que eu era super dotada. Ele chegou até para levar para fazer teste de QI. Deve ter ficado até meio chateado, porque eu sou bem normalzinha, tá, gente? Confesso. Bom, esse papo da cola, antes da gente começar aqui, vocês já devem ter percebido. Enfim, não é bonito de assumir, mas a gente fala assim... A vida real. Nunca? Aqui é vida sem filtro. Então, esses dons, eles ficaram adormecidos, assim, até praticamente nos meus 20 anos. Nos meus 20 anos, eles voltaram assim, com os 2 pés na porta. Eu quase enlouqueci. Eu sempre dou aquela cena do filme Todo-Poderoso, que o Jim Carrey recebe a outorga de Deus, que resolve tirar férias, né? E aí a galera começa a pedir ajuda para ele, ele começa a ficar desesperado, que ele fala, como é que eu vou ajudar toda essa galera que está blá, 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 pedindo ajuda o tempo inteiro para ele, naquele Big Brother espiritual, né? Sim. E ele pega e fala assim, ele teve uma brilhante ideia e ele resolve organizar os pedidos de ajuda da galera no Outlook. Só que, mesmo no filme, aqui fica claro que aquele Outlook também é ineficiente. Sim. E aí ele começa a ficar doidão, né, com aquilo tudo. E naquela época foi muito parecido, tanto que eu uso essa cena assim, sempre quando eu tenho que exemplificar, porque era desesperador não conseguir ajudar tanta gente me pedindo ajuda. Né? Pô, numa noite de lua cheia também, só que 10 anos antes do meu despertar, eu estava cinza, Denis. Sabe o que é sem energia? A minha essência é ajudar. Então, imagina para uma pessoa que a essência dela é ajudar, não conseguir ajudar. E aí tinha muita gente me pedindo ajuda, muita gente mesmo, o dia inteiro, tomando banho, trocando de roupa, fazendo as coisas. E eu não conseguia ajudar. Aquilo estava drenando a minha energia, eu estava cinza. Cheguei um dia tão cansada em casa, coloquei minhas coisas no pé da cama, abri minha janela, olhei para a lua e falei assim, seguinte...
Não vou rezar Pai Nosso, não vou rezar Ave Maria. Me ensinaram todas essas coisas aí, o pessoal fica repetindo igual papagaio de pirata lá na igreja. E aí, até hoje, nunca funcionou esse lance para mim. E aí, eu, com essa minha autenticidade toda, eu peguei e falei assim, eu vou aproveitar a luz que você está me iluminando aqui, porque eu não tinha nem acendido a luz do quarto aquele dia. E eu falei, vou jogar um papo reto contigo aí, e você faz a ponte direto com o cara, né? Uhum. Leva para Deus esse recado para mim. E aí, como se ela estivesse me respondendo, sabe? Só que eu não precisava ouvir nada. Porque era só aquela comunicação energética, assim, fluida, leve, aquela luz fresca, feminina da lua, falando, não, pode continuar falando. E eu falei assim, cara, eu tô cansada. Eu não aguento mais essa galera me pedindo ajuda e eu não sei o que fazer. Eu sinto que eu não tenho discernimento, eu não tenho as ferramentas adequadas e isso vai me matar. Porque se a minha missão, de repente, é ajudar e eu não tenho as traquitanas todas para, de repente, ajudar a galera, eu vou panicar total, né? E aí eu peguei, olhei assim para a lua e falei assim, pelo amor de Deus, desliga. Desliga, falei, né? E aí, falei, para não parecer injusta, porque eu também tenho esse aspecto de justiça muito forte, assim, nos meus pilares, eu falei, eu me comprometo aqui também por essa luz que está me iluminando, de que no primeiro sinal, nessa ou em outra vida, para quem acreditar, tá, gente? Nessa ou em outra vida, que eu terei acesso a esse discernimento, as ferramentas, e que eu possa ajudar milhares de pessoas simultaneamente, eu vou atrás de reavivar os meus dons. E, Denis, fechei a porta, me joguei na cama, de roupa e tudo, dormi com a roupa que estava lá. Dia seguinte, ainda com aquele negócio, né? Você olha para um lado, olha para o outro. Cara, depois de uns 6 meses que eu estava naquele Big Brother espiritual, assim, o silêncio no meu quarto fazia barulho. Eu pulei da cama, já estava o sol estalado no céu. Abri a janela, eu olhei para fora e falei assim, mano, você é muito foda. Começou. Falei, intimidade é um caminho sem volta. Mas foi exatamente o que eu falei aquele dia. Não ia adiantar eu pegar e falar, pô, Deus, você é o cara, porque não foi isso que eu falei para ele aquele dia. Eu literalmente falei isso. E aí eu mergulhei em 10 anos de tudo que a sociedade queria que eu fosse. Me masculinizei para poder caber no universo corporativo, de diversas formas, né? Inclusive, tentando me caber no universo corporativo, sofri vários episódios de assédio moral, sexual, enfim. Porque, na realidade, eu percebi que não era aquele universo, de repente... Você sentiu excluída da sociedade? Eu me sentia maior ET, cara, porque eu olhava milhares de coisas que, no meu ponto de vista, eram obsoletos, que já deviam, de repente, ter sido modernizados em vários aspectos. Não falo com relação a e-mail, internet, essas coisas e tal, entendeu? Porque isso a gente vai aprendendo. Eu falo de regra de sociedade mesmo. Sim. Porque parece que tem uma dissonância absurda entre as tecnologias mesmo, tipo nossos celulares, computadores, uma série de coisas, e o comportamento do ser humano. Sim. Parece que tem um baita delay, assim, do ser humano estar atrasado em relação à nossa tecnologia. Porém, eu falo que isso é muito em detrimento da alta tecnologia que a gente tem a dispor, Sim. Só que a gente não lê o manual. A gente quer a resposta facilmente, né? Quer que as pessoas leiam e entreguem a resposta para nós. Você citou uma coisa que me chamou muita atenção, e é importante vocês que estão nos assistindo, familiares. Setembro foi considerado dentro da saúde, tem vários meses, né, que faz a prevenção em relação à saúde. Suicídio. E a gente está falando de Setembro Amarelo, exatamente, prevenção de suicídio. E por quê? Porque é isso que ela colocou agora, de terror infantil. Nós não estamos falando aqui de religião, ou disso, daquilo, outro. Nós estamos colocando fatos. Eu conheço pessoas que têm essa mesma mediunidade, teve todas as experiências, a mesma vivência que você teve, tá? Assim como. E muitas foram psiquiatras, foram diagnosticadas como loucas, esquizofrênicas,
e aí por diante. Então, eu tive sorte. Eu queria te perguntar isso, porque a gente está estudando até psicanálise, desculpa, e Jung fala muito sobre essa questão, e assim, eu queria que você colocasse, porque você se sentiu excluída da sociedade, você falou que lutou para ser inserida no mundo corporativo, por tudo isso que você tinha, né? Com 20 anos, né? Que você falou que começou, 20, que reativou, né? Que reaviveu isso. Hoje você... quantos anos faz isso? Hoje você está com... Agora eu estou fazendo 20 anos. 20 anos. Você está com 40 anos. Era só para perguntar a sua idade mesmo. Não, graça. Vamos lá. E aí, brincadeiras à parte... Não parece, tá, gente? Mas eu vou fazer 42 semana que vem, na quarta-feira. Tá certo. Aí, tá vendo como meditação ajuda também? Eu também faço, estou com minha pelinha de bebê aqui. Respeitável público, hoje é um programa totalmente diferenciado, um programa mágico. Hoje estamos aqui com a família Tapia Voadores, família circense chilena, uma família maravilhosa que me acolheu. Não vou contar tudo que eu fiz já com esta moça, mas iremos contar muitas histórias, muitas coisas boas, e vocês vão aprender muitas coisas interessantes para que você possa fazer tanto com seus filhos, tanto com seus pais, e quanto para você mesmo. Liberte essa criança que está dentro de você e hoje venha para o mundo mágico do circo. Muito boa tarde, minha querida Viviane. Seja bem-vinda à Rádio Exclusiva FM. Boa tarde, Denis. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu estou muito feliz, viu, assim, de ser convidada para a gente dividir um pouco as nossas histórias, as nossas experiências e a gente descobrir um pouco como é importante o circo na vida das pessoas, né? Obrigada mesmo, o Circo Escola agradece pelo convite. Eu que agradeço imensamente. Dona Zuma Tapia Gatica Estrela, eu vou me segurar, mas boa tarde, querida Zuma. Boa tarde, Denis. Também é um orgulho estar aqui com você, depois de tanto tempo, né? E ver que você ainda continua com toda essa alegria, com todo esse carisma que é só seu. Muito obrigado. Sou apaixonado por essa mulher. E, meu querido, grande amigo, eu vi esse moleque nascendo praticamente. E agora está aí, cheio de espinha na cara. Grande Ítalo, boa tarde, meu rei. E aí, meu parceiro? Tranquilo? Valeu pelo convite. Trazer a nossa família aqui. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo aí que está assistindo a gente. Esperamos aí poder atingir tudo que você quer, aí tirar suas dúvidas e falar sobre a história, e vamos lá e vamos discutir aí, falar sobre... Trouxemos uma atividade hoje também aqui para fazer com a galera, então espera aí, daqui a pouco a gente vai fazer. Bacana. E também quero agradecer imensamente ao meu querido Márcio Chaparral, de asa. Tudo aquilo que a gente conhece, eu sei que você não está aqui, mas o seu espírito está. Porque o que esse cara faz, você também faz. É muito igual ao Márcio, né, Vivi? Igualzinho, não muda nada. Denis, você sabe que a Viviane, há pouco tempo eu me fiz essa pergunta. Muito engraçado isso, né? Porque o que é importante a gente falar nesse momento é que a Viviane é a 5ª geração de uma família de circo, de uma família chilena. A nossa família chegou no Brasil em 1913, quando meu avô veio para passar um tempinho. E aí conheceu minha avó, que era italiana, e simplesmente, como diz aquele ditado, né, palhaço, ladrão de mulher, foi o que aconteceu. Ele passou em Ribeirão, pediu para minha avó fazer uns papéis na época de datilografia, de umas peças que trabalhavam na época, e ele acabou se encantando, minha avó se encantando por ele, e a minha avó foi embora junto, e, né, para fazer parte desse circo. Minha avó não era de circo, e a nossa história começou assim, entrando no Brasil. Com o passar do tempo, a gente percebeu que, se a gente não fizesse alguma coisa para mudar o circo, a gente ficaria sendo apenas um circo de tradição, um circo que a gente respeita, que a gente ama muito. E aí é que aparece a Viviane, né, a Viviane Tapia, formada em pedagogia, em administração de empresa, em recursos humanos, mãe de 2 filhos, esposa do Chaparral, né, e coordenadora pedagógica do Circo Escola Diadema. Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Eu prometo para mim mesmo, você sabe disso, que assim, eu não vou trabalhar, que eu vou descansar,
mas eu não consigo. Eu confesso que nessa pandemia eu consegui ficar 5 dias em casa, no sexto eu já estava matando o Márcio. Então, para não matar o Márcio, a gente resolveu voltar para o circo e fazer as coisas que a gente tem que fazer pela comunidade. Então é isso, a Viviane é uma apaixonada pelo circo, eu acho que quebrou todos os paradigmas mesmo do circo na nossa família. As pessoas perguntam para mim assim, o que você faz no circo? E aí eu brinco e falo, eu conto dinheiro. Porque alguém tem que ficar responsável por essa parte, e a gente brinca dizer contar dinheiro, né? Mas organizar, mudar, planejar. E eu acho que o maior legado da Viviane é o cuidar, né? Assim, é o cuidar do outro. Então, muitas vezes eu me vejo não cuidando de mim, mas cuidando do outro o tempo inteiro, né? Então, você esteve com a gente perto, você nos surpreendeu a cada momento, porque tudo que você aprendia também era com muito amor. E a gente, daqui a pouquinho, vai contar um pouco do que você trouxe para a gente na época do circo, que era o desafio de trabalhar com a melhor idade. Coisas que o circo, por exemplo, tradicional não tem. A Viviane, no sonho de montar um projeto social, pensava nas crianças, né? Sim. E é o que a gente acaba fazendo, automaticamente pensando nos pequenos. E aí a gente descobriu que existe um outro lado de cuidar e amar, que é essas pessoas que até hoje, depois que você saiu de lá, lembram de você e gostam de contar a história, né, da turma do sorriso, como eles falam lá, né? Então é isso, a Viviane é uma apaixonada, às vezes eu falo para o Ítalo, eu preciso me aposentar para tomar água de coco, alguém tem que cuidar disso aqui. Mas a gente sabe que quando a gente faz as coisas com amor, com dedicação, e quem não conhece o circo, gente, conheçam, a gente está lá em Diadema, na zona sul da região de Diadema, é a região que a gente tem o índice populacional e de vulnerabilidade mais alto da cidade. Diadema tem 1 metro quadrado mais populoso, né? Então, a gente escolheu exatamente um espaço que é o entroncamento de bairros para que a gente começasse um projeto que você colocou vários tijolinhos lá naquele projeto, né? Então, você sabe do que eu estou falando, né? Como é que era que o seu Afonso chamava ele? Não chamava ele de Denis, chamava de tudo menos de Denis. Chamava de tudo. Fernando, João, Paulinho, né? E aí você estava lá. Então, é isso, né? Assim, a Viviane é uma redescoberta de uma tradição de circo, né? Então, eu não faço nada no picadeiro, né? Eu não sei voar como meu filho, como a minha mãe fez no trapézio. Mas eu acho que alguém tinha que cuidar de um outro lado, né? Que é o lado da produção. Os bastidores são muito importantes, os bastidores e tudo. E a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, né? Com certeza, com certeza. E essa moça que está aqui, ó, vocês estão vendo que ela está abaixando um pouco, faz assim, é que ela está passando a mão na minha perna aqui por debaixo da mesa. Fiquem tranquilos, é que a gente sempre... Não tem nada, não. Brincadeiras à parte, mas o maior respeito, porque a gente, quando vivia no circo, no nosso dia a dia, o dia inteiro era desse jeito, com muita alegria, com muita brincadeira, mas um respeito grande. Ele queria descansar no colchão grande. No colchão grande. Eu chamo carinhosamente de tia Zuma, né? Porque no circo a gente tem essa questão, questão hierárquica, a gente fala em relação sem querer acontece, né? Tia, tio, mas com todo o respeito, porque é uma pessoa maravilhosa, amo de paixão, abraçou comigo esse projeto da terapia do riso. Mas a gente via naquele momento, quando as mães e as avós estavam com os filhos, existiam as crianças mais maduras que estavam sentadas ali e também gostariam de fazer atividade, né? E hoje, com certeza, é um sucesso e, graças a Deus, estão todas lá curtindo e tenho certeza que muitas estão salvas hoje mentalmente pela pandemia por conta da questão do... isso tem que ensinar para ela que tem que desligar. O celular dela é novo. Ela está com um celular novo, só para vocês perceberem. Ela com o celular novo. E aí, quer que eu tire uma foto sua aí? Já tirei, seu bem. Nossa, posso falar a mensagem que chegou aqui? É melhor não. É melhor não. É melhor não. Abafa casa. Mas vamos lá. Então foi você que trouxe... Você é uma das responsáveis por isso aqui. Como que foi essa sua chegada no Brasil? Como que foi isso? Ela fala sozinha. É novo o celular. Eu juro que eu tentei abaixar. Eu juro. O circo é assim mesmo. Gente,
Ai, que da hora. Agora foi. Vamos lá, tia. Bom, gente, como você sabe, eu não sou brasileira, eu sou argentina, né? Eu vim para o Brasil com 6 aninhos, com meu pai e com a minha mãe, e eles se apaixonaram pelo Brasil. Na época, minha mãe era trapezista, e a gente foi seguindo a vida deles circense, que eu sou nascida, eu sou da 5ª geração, e nascida, criada em circo, e aí, assim que foi rolando. Eu aprendi a fazer trapézio, aprendi a fazer aéreos. O que eu mais gostava era de fazer essas coisas de altura. Malabares, essas contorções, essas coisas, eu não gostava, não conseguia. O meu negócio era fazer coisas de altura. E assim foi, até que numa época eu conheci o Roberto Tapia, né, que, no caso, era filho do seu Júlio Tapia, que são chilenos, na época, os pais deles, que eram chilenos. Nós casamos, aí veio essa família linda. A Viviane, como ela mesma disse, ela nunca gostou do circo, da coisa circense. Eu vesti ela de artista e ela ficava chorando. Foto. Você lembra daquela foto que eu estou segurando no pau de roda? Minha mãe fez uma roupa roxa. Vivi, peraí, só um minuto. Segurando. Expliquem a todos desculpa. o que é pau de roda. Tá certo, desculpa, gente. Tecnicamente falando, quando a gente entra no circo, a gente tem uns ferros laterais que seguram o pano de roda. Para quem não sabe, é a saia do circo, né, Denis? Eu que seguro a barra. Esses paus de roda, que são esses ferros laterais, a minha mãe fez uma roupa linda, lilás, eu lembro. Eu não vou dizer que eu lembro, que eu não lembro, mas tem uma foto que a minha mãe guarda. E aí, assim, ela queria que eu entrasse para acompanhar ela e segurar a roupa dela, que ela tinha uma capa linda. Eu agarrei naquele pau de roda e não entrava de jeito nenhum. Gente, eu acho que ele já era o fiasco total. Eu tinha que contar o dinheiro mesmo. Alguém tinha que administrar tudo isso, né? Tinha que administrar. Não tem jeito. Como a gente fala, né? Os artistas trabalham pela arte, pelo amor. A última coisa que pensam é no dinheiro, né? Sim. Então tinha que ter a Viviane para pensar. Se não fosse ela, não teríamos tudo isso que a gente tem hoje. Sim. Com certeza. O Roberto estaria até hoje em circo, ou até hoje não, que ele é falecido, mas a gente estaria por aí. Mas ela pensou mais longe. Alguém tem que escrever. Porque assim, gente, tem que escrever. Como é que a gente que trabalha lá, a gente está dando aula, né? Então, a gente está dando aula, a gente está fazendo os espetáculos, tudo. Mas alguém tem que escrever para a prefeitura, alguém tem que escrever para as empresas. Alguém tem que ser inteligente. Olha só, vou te falar uma coisa. Eu estou aqui acompanhando, e aí eu vou precisar falar, porque tem gente de testemunha aqui, já mandando mensagem. E aí, assim, não, aqui tá assim, ó, Cleito, beijo para você, viu? O Cleito é da mesma época sua, Cleito fazia aula de cama elástica lá. Você tá de prova que esse homem tá falando um monte de coisa aqui, hein, Cleito? Presta atenção, hein? Ó, Marcelo também tá aqui, ó, falando com a gente. Beijo, Marcelo. Marcelo é meu contador, tem que mandar beijo. Grande Marcelo Bungos. Marcelo Bungos, isso, gente. Amigo, continua lá, firme e forte com a gente em Diadema. Tá certo. E sempre cuidando aí com todo carinho, né, das nossas organizações e dos nossos documentos para que a gente possa desenvolver esse trabalho, né? Então, acho que é bem legal, porque eu estou vendo aqui que o pessoal está animado aqui. Tem pessoas aqui de fora, Vivi. Tem pessoas aqui, ó. Pernambuco está aqui com a gente também. Sim. Pessoal de Itapeva. Adoro Pernambuco. Olha só, vou te contar uma coisa, aproveitando aqui. Você lembra como é que era aquele espaço do circo na frente? Você lembra? Na frente do Circo Escola? Sim. Então, assim, para quem não conhece, né, da próxima vez que a gente vier aqui, você faz o convite direito, que é para a gente poder trazer umas imagens para o povo ver. É verdade. Sabe por quê? Porque, assim, disse, né? lá na frente tinha um espaço que hoje é o Céu das Artes. Então, aqui, vou mandar um beijo aqui para o Geraldo. O Geraldo é o coordenador da praça. O Geraldo tem um carinho muito grande também pelas mulheres da melhor idade que fazem a caminhada. Nós conseguimos colocar lá um espaço, uma área de caminhada para as mulheres. Então, assim, é legal a gente estar falando isso. Viviane, você fica mandando beijo, não é isso. É para dizer para você que quando você passou por lá, você iniciou uma missão ali naquele lugar, né? Então, por exemplo, eu lembro que você ficava do lado de dentro do alambrado, as mulheres do lado de fora com medo do Denis, porque aquela região era uma região que não era tão iluminada, que não era como está agora, e o Denis ficava convidando elas, e eu sei lá o que passava na cabeça delas, né, Denis? E o Denis convidava para andar, e, na verdade, ali a gente começou a
a fazer uma aproximação dessa faixa etária que para eles não dava para fazer nada, né? Então hoje a gente tem o Geraldo lá, que cuida desse espaço, que é o Céu das Artes, e é uma parceria. A gente brinca que fala que é o quintal do Circo Escola. Né? Então, é legal porque ele está acompanhando a gente aqui. É muito importante falar sobre isso, porque a gente viu a construção, e essa construção pode ser feita aí, onde você mora hoje, aí na sua comunidade. Né? A gente fazia as aulas das atividades circenses dentro da lona, mas via que ali fora a gente podia se apropriar e fazer com que aquilo crescesse, que as pessoas da comunidade se apoderassem daquilo. E hoje, o Céu das Artes ali tem muitas atividades, tem a quadra, a gente jogava a bola lá na quadra, aliás, isso é ruim pra caramba, né? A gente jogava bola lá, enfim, as pessoas... Agora ele lembrou, sabe o que nós fizemos ano passado lá? Meninas, eu sei que vocês estão assistindo, porque a gente divulgou, o pessoal aí da Terapia do Riso, a gente jogou bola! Ah, nada. Eu joguei bola, a gente jogou bola. Não, eu só ri, né? A minha mãe jogou bola no dia seguinte. Eu caí, eles falaram que eu roubei. Eu não roubei, Dani, você me conhece. Ela pegava a bola e entrava no gol dele. Meu Deus do céu. Pegava a bola na mão, saia correndo. Gol! É a cara da tia Zuma. Ave Maria. Então, gente, deixa eu terminar que eu não... Desculpa! Nem cheguei no meio. Você já... Não, mas você não cresceu ainda. Você ainda vai passar do meio, é isso? Diga, minha querida. Então, o que eu quero falar um pouco assim, trabalhei durante 20 e poucos anos com crianças, trabalhava com crianças e adolescentes, até que eu fui trabalhar com o Circo da Viviane, que eu entrava, saía nas minhas férias da onde eu trabalhava com as crianças. Nas minhas férias, eu ia trabalhar com o Márcio, com a Viviane, e assim que as coisas foram acontecendo. Até que eu queria falar um pouco disso, que quando começou o trabalho com as mulheres, que eu me lembro muito bem. O Roberto fala que foi ele, mas eu tenho certeza que fui eu e você. Que Roberto? O Betão? Filho. O que ele falou? Ele disse que foi ele e você que fizeram as mulheres para dentro. Mas eu lembro muito bem, eu estava com o Denis na porta do circo, esperando as crianças. Denis. Cala a boca. Roberto, foi o Denis com a mãe mesmo. Então, Betão, já era. Nós estávamos lá esperando as nossas crianças, nossas adolescentes. Você vai contar que a gente ficava? Não, isso Gente, deixa depois. pula essa parte, que são indecências. Para! E ele estava chovendo, não sei se você lembra, e elas estavam fazendo caminhada de guarda-chuva. E o Denis ficou morrendo de dó. Falou, será que você pode falar com a Viviane? Será que a Viviane deixa elas entrarem para fazer alguma coisa aqui dentro? Falei, Denis, eu não sei. Mas vamos falar, no máximo pode ser. Se ela falar que não pode, né? Tá bom. Nosso objetivo maior é transformar a vida das pessoas. E hoje, o meu dia tá ganho, porque a gente sabe o quanto o circo transformou a sua vida. O circo transformou você numa pessoa descolada, desenrolada, né? Que tem desafios. Então, eu acho que a minha mensagem hoje é agradecer a Deus, porque quando você disse, né, eu fui lá no circo, eu estava assim, gordo, numa moto, numa jaqueta, e hoje a gente olha para você, então a minha missão aqui, a missão do Márcio, ela está cumprida para você. Você cresceu e caminhou. Eu acho que é isso. Então, eu estou falando isso aqui para ele porque ele sabe do que ele significa na nossa vida, porque eu vou dizer para vocês, de Diadema para cá, longe para caralho. Então, assim, só que a gente veio para cá numa satisfação e numa vontade de contar um pouco a nossa história. Mas eu quero pegar esse exemplo do Denis, assim como a gente tem muitos Cleitons na vida, muitos Andersons da vida, muitos Pretos da vida, muita Vitória. E aí nós temos tantas pessoas importantes na nossa vida que a gente vê hoje como cidadão de bem. Então, é isso. O que eu quero dizer para você é que, assim, o circo entrou na sua vida e nunca vai sair. Jamais. E nós sabemos que o circo ele não é só o picadeiro. O circo ele é um grande espetáculo. Então, é isso. E para vocês que estão aqui em casa assistindo, libertem essa criança que vocês têm dentro de vocês. Esqueçam a idade que vocês têm, os problemas, a falta de dinheiro e a dificuldade. Eu acho que nós temos que acreditar num ser superior que existe lá em cima e comanda a nossa vida, para que a gente consiga caminhar no caminho certo e correto. Dificuldade todos nós teremos, mas a vida de circo ensina, gente. Sim. O circense chega na cidade, o circense monta com dinheiro, sem dinheiro, com lama, sem lama, e a gente é feliz.
Esses dias me falaram, você está sofrendo? Eu não estou sofrendo, porque se tem caviar eu como, mas se tiver pão com mortadela eu como também. Essa é a vida de circo. Exato. Então é isso, gente. Muito obrigado, meu querido. Você não sabe o quanto você fez a gente feliz, da gente vir até aqui te ver e dizer assim, ó, fiquem ligados na página do Circo Escola, Circo Tapias Voadores, fiquem ligados na Rádio Web Olha Eu Aqui, e no canal do Cultura Online de Diadema, né, onde a gente tem aí toda a programação. E quem não conhece, vai lá. Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 259 em Diadema. Procura lá no Google. Bota lá, Circo Escola Diadema. E vai lá para a gente desestressar vocês, que eu acho que isso que importa. Viu? Muito obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço imensamente, muito honrado. Como eu falei no início, um dos programas mais felizes que eu estou fazendo é hoje. Porque, como a Vivi falou, eu tenho hoje o circo na veia, passei ali por muitos momentos maravilhosos na minha vida e, de fato, o circo transformou e é a base sustentável de tudo que eu tenho hoje, porque o circo não é só o trapézio, como a Vivi falou, e você se tornar um artista, mas e sim se tornar um cidadão. Isso é o mais importante e o circo faz, e vários projetos sociais que estão junto conosco aí. Tá? Quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde maravilhosa. Deixa eu, para acabar aqui, Fábio, rapidinho. Deixa eu ver se eu sei o negócio aqui ainda. Peraí. O quê? Ah, não. Será? Deixa eu Será? ver. Segura aí. Será que dá aqui? Será que vai? Então vai lá. 1, 2, 3 e... Vai. 1, 2, 3. Vai. Aê! Estamos chegando em dezembro. Aliás, já estamos em dezembro, estamos chegando no Natal já, né? Esse ano que, com muitas dificuldades, as pessoas tiveram que se reinventar. E agora, com o espírito natalino, além de muitas outras coisas também, hoje nós vamos fazer um programa de muita emoção, de muita reflexão, para você entender o que é a nossa vida e como se importar com a vida do outro. Duas pessoas que são símbolos reais do que é ser um cuidador extraordinário. Pessoas que estão aqui que vão contar histórias que talvez você jamais tenha ouvido, mas com certeza a partir de hoje irá olhar para essas pessoas de maneira diferente. Estamos falando de 2 cuidadores de um projeto fantástico que cuidam de pessoas em situação de rua. E agradeço imensamente por ter aceitado o convite, tanto o Jackson quanto a Simone, de vir aqui e compartilhar um pouco da história deles conosco. Seja bem-vindo, Jackson. Muito obrigado, Denis. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Simone, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Falar do Abaiomi é sempre um prazer e uma alegria imensa. Que bom, que bom. Fico mais feliz ainda por grandes amigos. Moramos na mesma região. Hoje moro na Vila Prudente, eles continuam na grande Vila Carioca, mas quem nasceu na Vila Carioca nunca perde a essência de Vila Carioca, não é, Jackson? É verdade. Vamos lá. Como surgiu o Abaiomi? Conta para nós. Bom, eu sempre fiz trabalho voluntariado, sempre. Na igreja, quando eu era do grupo de jovens, criança, né? Sempre me envolvia. Onde tinha trabalho voluntário, eu sempre ia, campanha. E aí, aí teve uma época que eu fiquei sem fazer trabalho voluntário e aquilo me incomodou. E aí eu procurei alguns amigos e falei, puxa, a gente podia fazer, né? Uhum. Ah, mas tem fulano que faz, que antes do Abaiomi eu fiz parte de um outro grupo, que era o CDA, que era da Jô. E aí eu comecei sozinha, eu fui sozinha, já eu não vou não. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí a gente começou a fazer. E aí a gente ia e entregava a sopa. E aí o tempo foi passando, o outro grupo se dissolveu, e eu falei, e aí a gente já tinha criado o vínculo. Porque, a princípio, gente, a gente acha que é só ir lá entregar a comida e a água e o agasalho e está tudo bem. Mas você vai percebendo que a conversa é muito mais importante. Nesse outro grupo que a gente fazia parte, teve uma vez que o Jackson
O cara pediu um abraço. Eu falei assim, posso te dar um abraço, Jackson? Claro, deu um Um abraço. simples abraço. E o cara falou assim, você não sabe a diferença que você fez na minha vida. E todo emocionado. E a gente foi percebendo que essa construção de vínculo era muito importante. E aí, quando o outro grupo dissolveu, a gente... que aí eu já tinha chamado o Jacques já estava indo comigo. Aí eu tinha mais 2 amigos que são fundadores da Boêmia, que a Denise e o Luiz, já estavam indo comigo no outro grupo, a Lisa e o Jeff, que são os fundadores, né? Não, a gente não pode parar, e agora? E a gente pegou. Só que nós éramos 6 pessoas, era um grupo enorme, e de repente nós éramos 6 pessoas. Nós não tínhamos condição de acolher todas as pessoas que a gente atendia no outro grupo, que entregava em torno de 70, 80 marmitas. Já eram 70, 80 marmitas. Isso. Só que a gente não tinha condição, mas a gente ficou muito preocupado com os idosos. Nesse roteiro que a gente fazia, tinham muitos idosos. E a gente ficou muito preocupado com eles, deles ficarem sem essa assistência. Aí a gente conseguiu fazer 25 marmitas de sopa, eu, a Luísa, a Denise, o Jeff, o Jacques, colocamos no carro e fomos entregar essas 25. Selecionamos os mais frágeis, que a gente já conhecia, e fomos entregar. E aí começou esses 25, e cuido daqui, e a gente faz, que eu falo que é, como que diz, eu vou cozinhando a sopa, né? Vai tentando convencê-los de sair da rua, né? E eles não vão por N motivos. Não tem o cachorro e não quer abandonar o cachorro. O outro já está acostumado. Então, é um trabalho muito árduo de convencimento, de você tirar por N motivos. Aí, a gente foi, e, de repente, no mês seguinte, a gente já tinha 50 marmitas e mais gente querendo participar. Porque, à medida que você conhece as histórias e você vai partilhando essas histórias, as pessoas falam, não, eu quero isso para a minha vida. Porque esse trabalho deles mudou a minha relação de consumo. Então, tipo assim, antes eu fazia coleção disso, comprava roupa em loja. A partir daí, eu comecei a comprar minha roupa em brechó, porque a gente entende a questão da sustentabilidade do planeta, né? Isso na prática. E eles falam... Eles são minimalistas, né? Eles trabalham com o mínimo. O mínimo Eles é nos ensinam, né? isso, todo dia. Vivem bem com uma troca de roupa. Aí você tem uma calça, que é aquilo que eles vivem, aquilo. E isso me aprendizado. Eu aprendi a ter mais paciência com as pessoas, porque eu sou muito acelerada, mas as minhas coisas eram sempre para ontem, e eles ensinam. Não, tem que ter calma. Por quê? Porque eles vão manguear no farol, eles vão pedir dinheiro no farol, que eles vão manguear, eles sabem que é um trabalho de paciência, até porque eles têm um objetivo para aquele dinheiro, né? Então, eles não andam com dinheiro, porque senão eles dormem à noite e roubam. Então, eles eu quero comer, eu vou manguear para arrumar o dinheiro para comer. A maioria é dependente químico, aí eu preciso comprar o meu item de necessidade, eu vou manguear para aquilo. Né? E a gente não questiona essas razões. A gente não pode esquecer que tanto o álcool quanto a droga é uma doença. O que a gente faz é incentivá-los para o tratamento. Aí eu ia com muito carinho, com muita conversa, eles adquirem confiança na gente e aí eles aceitam o tratamento e vão tratar, entendeu? Mas leva tempo. Nós temos um tratamento que, assim, a gente faz sempre a mesma rota, sempre o mesmo caminho. Por quê? Como o Simone falou, para a gente criar vínculo com eles. Sim. Porque levar a comida, levar a marmita, levar a água, é como se fosse uma isca, um chamariz. O que nós estamos querendo, na verdade, é levar o quê? Levar uma palavra de conforto, um carinho, uma esperança para eles e, principalmente, a tentar fazer com que nós já conseguimos com vários, resgatá-los daquela situação. Uhum. Entendeu? Torná-los, como eles falam, visíveis, porque eles são invisíveis. Trazer para uma vida que eles pensaram que não tinha. Que não tinha. Né? Porque quando a gente olha para uma pessoa em situação de rua, por isso que a gente fala em situação de rua. Naquele momento, aquele pai de família, aquele irmão, aquele filho, aquele empresário, aquele engenheiro, perfeito, porque todos eles têm aquele médico, aquele poliglota, João, 4 línguas, fala, eles são invisíveis, mas estão uma pessoa de rua que estão naquele momento passando por aquela situação.
como eu, amanhã depois pode acontecer alguma coisa, a gente nunca sabe a nossa situação. E a gente pode também estar lá na situação de rua. Eu posso ter meu filho numa situação de rua. De rua, de então, o que a gente dependência quer? química. A gente quer fazer com que eles saiam daquela situação. Então, muitos estão ali largados, já estão, né, já estão há muito tempo naquela situação e eles acabam meio que acostumando. E a gente fala, não, você consegue sair dessa situação. Há quanto tempo vocês já fazem isso? Então, a gente já faz isso há 4 anos. 4 né? anos. 4 anos, já vamos caminhando para os 5 ou não? Caminhando para os 5. 5. E é aquela história. Aí, depois de... Isso foi em novembro, né? Novembro, dezembro, aí janeiro, os 6 amigos sentaram. Olha, a gente vai continuar, mas a gente vai se estruturar para a gente poder dar assistência. Porque a gente percebeu que só a comida e a água e o agasalho e o cobertor não solucionava o problema. E aí a gente foi buscando. Então, hoje a gente tem parcerias com clínicas que recebem esse irmão, né? O Padre Pio, o Crack Zero, fazem trabalho maravilhoso que a gente confia muito. Então, a gente, quando o irmão sinaliza para a gente, olha, eu não aguento mais, eu quero tratamento, a gente leva esse irmão, programa, leva, faz uma mala bonita para eles, leva ele para o tratamento, ele fica em tratamento por volta de 9 meses, né? A nossa dificuldade hoje porque os que perderam o vínculo com a família, né? Quando ele sai do tratamento, se ele não tem um apoio, entendeu? Ele não caminha. Então, hoje a gente busca uma estrutura maior para receber essa pessoa quando ela sai do tratamento, para ela ter um lugar para ela conseguir um emprego. Então, a gente precisa de apoio de empresários que falem, olha, todo um ciclo, entendeu? Eu tenho um trabalho para ele. A gente tem um que saiu da clínica, ele está num quartinho, ele não está na rua, mas ele não conseguiu trabalho ainda, por causa que ele saiu bem no final da pandemia. No começo da pandemia. E nesse período não tem trabalho. Entendi. Então, quer dizer, a gente precisa de pessoas que dêem esse apoio. Para quê? Para que a gente consiga fechar um ciclo. Que, por exemplo, o Alexandre, ele saiu, ele alugou um quarto, ele arrumou um emprego, ele está super bem, trabalhando, ele é corretor de imóveis. Precisar de apartamento, gente, pode entrar em contato com a Abayomi, que a Abayomi indica. Inclusive, ele tem na nossa página, tem anúncio dele. Perfeito. E ele está super bem, está no quartinho dele, sempre manda mensagem. Para a gente foi uma imensa alegria receber a doação dele. Ele fez uma doação para a nossa campanha de Natal. Como isso é maravilhoso! Você sabe que você restaurou a dignidade, a vontade, a fé nele. Sabe, o Ale está super bem. E a gente quer que todos os nossos assistidos fiquem bem. Saiam de lá com estrutura. E resgatar a vida de uma pessoa, você ter essa oportunidade maravilhosa de resgatar a vida de uma pessoa. Gente, a emoção, a alegria da gente é imensurável. Pegando um gancho do que a Simone falou, só para ter uma ideia, quando a gente fala de pessoa em situação de rua, muita gente fala e tem esse estigma de ser vagabundo, de ser drogado. Uhum. Tem isso? Tem, lógico que tem. Assim como todo membro da sociedade também tem. Exato. Todos os campos. Mas, para ter uma ideia, 50% da população que está na rua é por problemas de vínculo familiar e não por droga e álcool. Então, perdeu a mãe, tem briga com a família, enfim. Então, 50% dessa população e 30% aí sim é droga e álcool. Entendeu? De uma população hoje, pelo censo, como, né, a gente está falando em números, censo do ano passado, do final do ano passado, 24.300 pessoas mais ou menos em situação de rua em São Paulo. Esse número é um número questionável. A gente questiona esse número, que é um número muito maior antes da pandemia. Então, vamos considerar, não considerando a pandemia. Todos os coletivos questionam. Todos os coletivos falam que esse número é maior. E com a pandemia agora, esse número aumentou mais ainda. Perfeito. E até falar sobre isso, perguntar, né, para saber a opinião de vocês, porque eu fiz essa pesquisa justamente para falar com vocês aqui, e está sim no site da prefeitura, que de 2015, né, tinha 15.900 pessoas. Mais de 50%. E aí, em 2019, no censo, 24.344 pessoas. Um aumento de 53% nesse período, segundo o censo realizado. É um número, e o número é maior desde que esse levantamento é feito. Sim. Há 20 anos, 9.000 pessoas viviam na rua ou passavam parte do dia na rua. 9 anos depois era 14.000,
mesmo em 2011, e aí em 2015 chegando aos 15 mil. E esse censo não conta ocupação, invasão. É isso que eu ia perguntar para vocês. Não o conta. que é esse número? É pessoa que está em sarjeta, que eles chamam. Na calçada Marquise, debaixo de Marquise. Só no centro de São Paulo são mais de 3 mil, né? Mais de 3 mil. Segundo esse Mais- censo. mais- Né? Então, a gente consegue entender a problemática que está no censo. E aí, na época da pandemia, muita gente migrou para o centro. Desculpa, na época da pandemia, muita gente migrou para o centro. Por quê? Porque no centro, os grupos de assistência Tem uma concentração maior de fixo, ajuda. então, muita gente migrou para o centro, entendeu? Muitos dos nossos assistidos da área, que a gente faz a região de Ipiranga, Vila Mariana, muitos deles migraram para o centro. Por quê? E os Porque aparelhos teve públicos almoço e janta todo dia, questão de... Tem o pessoal do Médicos do Mundo, que ficam lá, que fazem ações lá. Então, muita gente migrou para o centro. E a questão das ocupações não entra nesse Não centro. entra nessa relação. Então, ou seja, o pessoal que está ali no combustível, Então, por exemplo, tem uma ocupação enorme. É muito maior. Muito isso. Muito maior. maior. A gente Porque eles fala estão, muito mais de eles estão em 35 mil, ocupação, muito mais. mas eles vão para a rua, vão para pedir, vão para pegar, entendeu? Então, ou seja, o número, quando eles falam esse censo, é a pessoa, quando eles vão lá na calçada, olha aquele indivíduo na calçada. Tá. Ah, então eles contam como um indivíduo, entendeu? Mas se está ali do lado dele uma ocupação que tem 50, não entra nessa estatística. Entendi. E vocês vão para a rua, como que é a logística de vocês? Aliás, duas curiosidades. Como que é feito isso antes? Como que é o dia a dia do projeto? Você falou até da dificuldade que é em relação, a gente estava conversando, né? A Simone dá até risada aqui, porque eu imagino, não tenho ideia, mas imagino um pouco como é o dia a dia de vocês nessa questão de recebimento de doações, em organizar todas essas doações, fazer a logística para a entrega, aguardar a questão dos voluntários Sim. para necessidade de ajuda. Antes de ir lá entregar tanta alimentação, como que eu estou entendendo aqui, vocês fazem um acompanhamento de vida com essa pessoa. Né? Não é só entregar uma marmita ou uma água ou um suco, não. É resgatá-la mesmo novamente para a sociedade. Conta os bastidores aí do projeto, como que funciona até chegar na rua. Nós temos assim, temos uma sede Deixa hoje... eu só fazer um comentário. Só não chegou ainda na pergunta o Abayomi ou eu, o Jackson. Porque o Abayomi, porque ele sabe que a resposta vai ser delicada, né, amor? Mas é que assim, o Abayomi toma, acho que 98% da minha vida diária. Mas pode continuar. Nós temos uma sede hoje, que é uma sede, né, pequena, onde a gente faz a comida, né? Antes a gente fazia na cozinha da minha mãe. Cozinha, né? Mas aí a gente ganhou a doação de um fogão industrial e não cabia na cozinha de ninguém. E aí eu dividi, na verdade, o meu escritório em dois e cedi uma parte do meu escritório para montar uma cozinha para o Abayomi. Então, temos o fogão industrial, o freezer e a despensa, né? Onde é feita a alimentação. Mas uma outra parte do Abayomi é em casa. Então, a nossa garagem hoje virou uma segunda sede. Então, se você olhar a nossa garagem hoje, lá não dá nem para a gente andar quase direito. Que é onde chegam as doações, onde a Simone faz a triagem, né? Tudo isso. Durante a semana, vamos considerar aí antes pandemia, né? Então, vou falar de nosso tratamento, nosso trabalho de antes pandemia. Todo sábado, nós fazemos a saída por volta das 8 horas da noite. Então, nós começamos o preparo do alimento 4 horas da tarde. Então, vamos preparando todo esse alimento. Aí, por volta das 8 horas da noite, os voluntários chegam, a gente prepara os carros, né? Carrega todos os carros. Carrega com o quê? Comida, água, suco, café, roupa, cobertor. A maioria dos dias, mesmo em dias de calor, a gente leva, porque final de tarde, final de noite, sempre a temperatura esfria um pouco. Esfria, né? Acaba caindo, então a gente leva. Produto de higiene. Essa é a nossa saída. E, como a gente já tem um roteiro fixo... Ração para os doguinhos. Ração para os doguinhos, é verdade. Da ração dos doguinhos. E roupinha para os doguinhos também. E aí, fazemos um roteiro como a gente já tem, né? Atendemos Ipiranga, Vila Mariana, Chácara Clabim, Cambuci. Então, fazemos esse roteiro. Saímos com entre 80 e 90 marmitas por sábado. Por que nós não aumentamos esse número para, como já falaram para a gente? Tomara que o ano que vem vocês façam 150, façam 300. Eu vou falar um negócio aqui que parece doido.
Mas o Abayomi, na verdade, se eu falar isso, o pessoal vai falar que eu sou louco. Mas eu quero que o ano que vem você esteja me entrevistando, numa época dessa, e falar, Denis, eu estou entregando 10 marmitas só. Não, mas é estranho esse número? Não tinha que estar com 1.000? Não, tem que estar com 10. Tem que estar com 5. Por quê? Isso quer dizer que está diminuindo as pessoas. O número de pessoas em situação de ruas estão diminuindo. Então, é um número que eu não posso trabalhar com crescimento. Eu tenho que trabalhar ele negativo. Né? A gente tem que trabalhar com isso. Então, a gente trabalha com 80, mais ou menos, que é a nossa demanda que a gente consegue. E para a gente poder o quê? A gente ter qualidade no nosso atendimento. É como nós falamos, nós não somos um grupo assistencialista. Nós vamos lá, dar uma comida e acabou. Não. Nós vamos lá, perguntamos para o seu Roberto o que ele precisa, como foi a semana dele, entendeu? O que ele está faltando? Está faltando um tênis. A gente vai correr atrás do tênis. A vida não é fácil, mas nós podemos torná-la simples. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo programa Papo de Cuidador no ano que vem. Fiquem com Deus, muita saúde, um ano novo repleto de muita alegria, harmonia, luz e paz, mas principalmente muita saúde a todos vocês. Quero agradecer imensamente esse período que nós estivemos esse ano, a todos que estiverem aqui. E você, quer ser o primeiro a vir aqui a ser entrevistado no ano que vem? Pode mandar nas nossas redes sociais que eu vou convidá-lo para poder vir aqui e contar a sua história, tá bom?